Fala galera dos terceiros anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo, prestem bastante atenção e vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Conforme eu tinha falado para vocês lá no início na nossa primeira aula sobre geometria analítica, a geometria analítica é uma área de estudo muito grande mesmo. Então, assim, a gente divide ela em várias etapas, né? Então, nós estamos aqui vamos dizer assim, na terceira etapa. Nós começamos a estudar o plano cartesiano, como colocar pontos no plano cartesiano. Depois a gente foi aprender como calcular a distância entre dois pontos do plano cartesiano. E hoje a gente vai aprender a calcular o ponto médio de um segmento de reta delimitado por dois pontos. Então vamos lá. Bom, aqui eu desenhei um plano cartesiano para a gente fazer umas reflexões aqui. Imagine, galera, que eu tenha um ponto com essas coordenadas aqui, ó. Vamos chamar essas coordenadas de x1 e y1. Esse x1 está representando um número qualquer, 1, 2, 3, 4, 5, qualquer número. E esse y1 está representando um número qualquer também. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Poderia ter qualquer outro nome também. Vamos imaginar um outro ponto agora que tenha coordenadas x2 e y2. Esse x2 e y2 estão representando números quaisquer também. Beleza. Tenho esses dois pontos aí, né? Sempre que eu tenho dois pontos, é possível colocar um segmento de reta entre eles. Sempre é possível. Então, eu vou colocar aqui um segmento de reta. Professor, o que é um segmento de reta? Qual a diferença entre uma reta e um segmento de reta? A reta é uma coisa infinita. É uma linha infinita, vamos dizer assim, ela não tem fim. O segmento de reta é uma parte da reta, ou seja, é uma reta que tem fim. Então, um segmento de reta, ela vai de um lugar até outro lugar, de um ponto até outro. Se esse ponto das extremidades se chamam A e B, o segmento de reta vai se chamar AB com um tracinho aqui em cima. Tá? Se fosse BC, seria BC com um tracinho em cima e assim sucessivamente. Mas enfim. Então, aqui eu tenho um segmento de reta. Todo segmento de reta, ele vai ter o seu ponto médio. Ponto médio é a metade do segmento de reta. É um ponto que fica na metade dele. O nosso papel aqui hoje é encontrar as coordenadas desse ponto. Todo ponto aqui no gráfico, ele vai ter as suas coordenadas, né? Por exemplo, esse ponto B aqui, as coordenadas dele é x2 e y2. Esse ponto A, as coordenadas dele... Deixa eu escrever esse ponto A mais para cá. Escrever as coordenadas do ponto A mais para cá. Então, o ponto A, as coordenadas dele é x1, y1. Lembrando que quando a gente for fazer os problemas, vai ter números aqui, tá? No lugar dessas letras. E essa vírgula aqui tá parecendo um 1, hein? Peraí, deixa eu apagar essa vírgula aqui. Beleza. Então, cada ponto aqui tem suas coordenadas. O ponto médio, que nós vamos chamar de M, ele também vai ter as suas coordenadas, que inicialmente aqui eu vou chamar de x e y. Então, para a gente encontrar o ponto médio, a gente vai ter que encontrar essa coordenada x e essa coordenada y. Tá? A coordenada x dele é a posição dele em relação ao eixo x. E a coordenada y dele é a posição dele em relação ao eixo y. Beleza? Então, o nosso papel é encontrar esses números aqui, ó, o x e o y. Como que faz para a gente encontrar essas coordenadas?
A coordenada x, você vai encontrar ela somando a coordenada x do ponto A, a coordenada x do ponto B e dividindo por 2. Então, você vai somar essas duas coisas e depois dividir por 2. Então, vai ficar x2 mais x1 ou x1 mais x2. E depois você vai dividir por 2. Coloquei x1 aqui. E a coordenada y? Como que a gente vai encontrar esse y aqui? Você vai somar o y1, ou seja, a coordenada y do ponto B com a coordenada y do ponto A, e depois dividir por 2. Simples assim. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Então vamos fazer um exemplo com números, tá? Lembrando que se o exercício te deu 2 pontos, você não precisa desenhar o gráfico para fazer a conta. Então vamos fazer um exemplo aqui então. Encontre o ponto médio de AB nos seguintes Aí aqui em cima desse AB tem que ter um tracinho. Deixa eu colocar um tracinho aqui. Então vamos fazer uma série de exemplos aqui então, galera. Vamos supor que o exercício te dê esses 2 pontos aqui. E que ele peça para você encontrar o ponto médio do segmento de reta que vai do ponto A ao ponto B. Vamos supor que o ponto A esteja aqui e o ponto B esteja aqui. Entre eles haverá um segmento de reta. Qual é o ponto médio? Quais são as coordenadas do ponto médio entre o ponto A e o ponto B? Ou seja, qual é esse x e qual é esse y aqui? Quais são essas coordenadas? É isso que o exercício está perguntando. Então, a coordenada x vai ser... Aí aqui você vai fazer o seguinte, deixa eu só colocar a fórmula aqui, né? x2 mais x1 dividido por 2. Aí aqui, galera, você pode chamar as coordenadas do ponto A de x1, y1 e as coordenadas do ponto B de x2 e y2. Só para te ajudar a escrever, colocar eles aqui na fórmula. Então, seguindo a fórmula aqui, vai ficar x2, que é menos 6. Se você, por acaso, inverter isso aqui, não tem problema, tá? Quer dizer, x2 aqui é menos 1, né, galera? Mais o x1, que é 3. Menos 1 mais 3, sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 3, e subtrai. 3 menos 1, 2. Aí o mais não precisa escrever, fica 2. 2 dividido por 2 dá 1. Agora vamos encontrar o y, coordenada y do ponto médio, que é y2 mais o y1. Então vai ficar o y2 é menos 6, mais o y1, que é menos 2. Vou colocar um parênteses para separar o mais com o menos. Aí esse mais com esse menos dá menos. Fica menos 6, menos 2, dividido por 2. Menos 6 menos 2, conserva o sinal e soma. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Dá menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Então, o y é menos 4. Então, significa que as coordenadas do ponto médio é 1 e menos 4.
Isso aqui já é a resposta. Eu vou desenhar o gráfico só para vocês verem isso aqui no gráfico, tá? Então vamos desenhar o gráfico. Eu vou desenhar o gráfico com espaço maior aqui no y de baixo, porque ele vai até no menos 6 negativo, então eu preciso de um espaço grande aqui embaixo. Então vou colocar aqui 1, 2, 3. Menos 1. Menos 1. Não preciso do menos 2, aí aqui vai até o menos 2. Quer dizer, até o menos 6. Menos 2. Menos 3. Menos 4. Menos 5. Menos 6. Bom, então vamos lá. Vamos primeiro colocar os pontos aqui que o exercício deu, né? O A, ele é 3 no x e menos 2 no y. Então ele sai aqui do x no 3 e encontra o y no menos 2. Então aqui está o ponto A. Ponto B, ele é menos 1 no x e menos 6 no y. Então ele sai aqui do menos 1 e vai até o menos 6 aqui no y. Então aqui está o ponto B. Aí há um segmento de reta entre esses pontos. Aí nós encontramos a coordenada do ponto médio, do ponto que fica exatamente no meio. O ponto médio é 1 no x e menos 4 no y. Então ele sai aqui do 1 no x e vai até o menos 4 no y. Ficou um pouquinho torto aqui. Ficou um pouquinho torto aqui, galera, porque é difícil desenhar todas as medidas certinhas, tá? Então é normal que fique um pouquinho desigual. Então aqui está as coordenadas do ponto médio. Menos 1 e menos 4. Estão se sentindo bem? Creio que sim, né? Como que nós encontramos a coordenada desse ponto médio? Nós pegamos a coordenada x do ponto A com a coordenada x do ponto B, somamos e dividimos por 2. Aí deu 1. A coordenada y, nós pegamos a coordenada y do ponto A mais a coordenada y do ponto B, somamos, né? E depois dividimos por 2. Aí deu menos 4. Encontramos o ponto médio. Eu tinha feito uma live agora há pouco com o terceiro B e a aluna Jasmine, excelente aluna, pediu para eu fazer um exemplo em que nos pontos aparecesse uma raiz quadrada. Então vamos fazer um exemplo assim de novo. Eu tinha gravado a live, mas não sei o que aconteceu, que não deu certo, não ficou bem gravado. Eu estou gravando novamente aqui, uma nova aula. Vou apagar aqui. Então vamos lá. Vamos supor que agora os nossos pontos sejam os seguintes. 1 e 3, 1 e 2. Deixa eu colocar o nome do ponto, né? Chamar ele de ponto A. Vamos dar nomes diferentes, né? Chamar de ponto C. Ponto C, de coordenadas 1 e 3. E um ponto D, de coordenadas menos 2 e raiz de 3. Muito bem, galera. Então vamos lá. Então vamos supor que o ponto C esteja aqui, ponto D esteja aqui. Há um segmento de reta entre eles e nós queremos encontrar o ponto médio. Beleza? O ponto médio vai ter as suas coordenadas x e y. Então o que a gente quer encontrar é essas coordenadas x e y.
Então, vamos chamar as coordenadas do ponto C de x1 e y1 e as coordenadas do ponto D de x2 e y2. Beleza. Então, nós queremos encontrar aqui a coordenada x e y do ponto médio. Essa coordenada x do ponto médio, ela é encontrada somando a coordenada x2 do ponto D mais a coordenada x1 do ponto C e divide por 2. Da mesma forma, a coordenada y do ponto médio é encontrada somando a coordenada y2 do ponto D mais a coordenada y1 do ponto C e divide por 2. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Então vai ficar o seguinte, x2 é menos 2. Mais o x1, que é 1, esse 1 aqui. Aí nós vamos somar isso e dividir por 2. Menos 2 mais 1, sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 2, e subtrai. 2 menos 1, 1. Aí divide por 2. Menos 1 dividido por 2, você pode deixar a resposta sim, tá? Se você quiser. Mas se você quiser dividir, dá menos 0,5. Deixa eu mandar uma mensagem para o grupo aqui que já acabou a aula, só um momento. Beleza então, galera. Agora vamos encontrar a coordenada y do ponto médio. Então vai ficar y2, que é raiz de 3, mais y1, que é 3, dividido por 2. Aí assim, galera, como raiz de 3 ele não tem divisão exata, não tem raiz exata, e não é possível fatorar ele, você pode deixar a resposta sim. Porque não tem como somar uma raiz com um número, você pode deixar a resposta sim. Só que para deixar a resposta mais elegante, você pode resolver essa raiz quadrada na calculadora. A raiz de 3 na calculadora é um número infinito, é 1,73 mais uma infinidade de números. Então você pode pegar duas casas depois da vírgula, já tá bom. Aí você coloca um tio aqui em cima da igualdade, indicando que vai ser um valor aproximado. Então, raiz de 3 é 1,73 mais esse 3 dividido por 2. Aí, 1,73 mais 3 dá 4,73. Vai ficar 4,73 dividido por 2. Vamos fazer essa divisão. Deixa eu fazer aqui 2 tempos. Dá 2,37. Então é aproximadamente 2,37. Então é isso, galera. A coordenada x do ponto médio é menos 0,5 e a coordenada y é menos, não é 2 positivo, 2,37, 2,37. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Vamos fazer o gráfico dessa daí também, embora não seja necessário, só para esclarecer as coisas, tentar esclarecer as coisas. Então vamos lá. Desenhar um gráfico menor aqui por conta do espaço. Então, vamos colocar esses dois pontos aqui lá no gráfico. Ó. O ponto 1 é 1 no x e 3 no y. Então, aqui ele é 1 aqui no x, 1, 2, 3 aqui no y. Então, esse é o ponto C. Ponto C. O ponto D, ele é menos 2 no x. Então, 1, menos 1, menos 2.
e ele é raiz de 3 no y. Professor, aonde vai ficar o raiz de 3 aqui no y? Aí você tem que lembrar que o raiz de 3 ele é aproximadamente 1,73. Então, o 1 está aqui, o 2 está aqui. O 1,5 ficaria aqui na metade. Então, o 1,73 fica um pouquinho aqui acima. Então, aqui vai estar o raiz de 3. Aí, ele é menos 2 aqui no x e vai até o raiz de 3 lá no y. Então, está aqui o nosso ponto D. Há um segmento de reta entre esses pontos, né? Qual é o ponto médio? Qual é o ponto que fica exatamente aqui no meio? É esse ponto aqui, ó. Menos 0,5 no x e 2,37 no y. Então, é 0,5 no x. Então, fica aqui na metade do 1 aqui no x, ó. Menos 0,5. Nossa, quase não está dando para escrever aqui. E ele é 2,37 no y. 2,37 é um pouquinho antes da metade entre o 2 e o 3 aqui, ó. É um pouquinho da metade disso aqui, ó. Então vamos supor que a metade esteja aqui, o 2,37 é um pouquinho aqui abaixo. Então esse é o ponto médio, ele vai daqui até aqui. Então fica aqui, nossa, que bagunça que virou aqui, hein? Mas é isso aí, ó, galera, estão se sentindo bem? É isso aí, aqui está o ponto médio. Então é isso, galera. Aí, o que que acontece? Nem sempre o exercício vai pedir para você encontrar o ponto médio. Ele pode te dar o ponto médio e pedir para você encontrar um desses dois pontos aqui, ó. Vamos fazer um exemplo assim para vocês verem. Olha só, deixa eu diminuir deixa eu limpar o quadro aqui. Então vamos lá fazer um exemplo assim então. Olha só, pessoal. Vamos supor que o exercício fale o seguinte. Imagine que ele te dê 2 pontos. Vamos dar outro nome para esses pontos, né? Vamos chamar de E. Vamos supor que a coordenada desse ponto E seja 1 e 2. Ele te dê um outro ponto que nós vamos chamar de F, só que aí ele não te fala as coordenadas desse ponto. Vamos chamar aqui de x2 e y2. Mas aí ele te fala a distância, ele te fala o ponto médio do segmento de reta entre eles. Então vamos supor que o ponto médio seja menos 1 e 1. Vamos supor. Beleza, galera. Então, olha só a diferença desse exercício para os outros. Nos outros, ele te dava esses 2 pontos, ele te fornecia essas informações aqui também, só que ele não te dava o ponto médio. Aí ele pedia para você encontrar o ponto médio. Nesse aqui não, ó. Ele não está te dando um dos pontos, mas ele te deu o ponto médio. Como que faz para a gente encontrar essas coordenadas desse ponto aqui, ó? Então é assim, ó. Aqui está o ponto E, aqui está o ponto F. Vamos supor, né? Beleza. O ponto E ele te forneceu, mas o ponto F ele não te forneceu. Aqui está o ponto médio. Ele te forneceu o ponto médio também. Aí, utilizando essas duas informações aqui, ó, ele quer que você encontre as coordenadas do ponto F. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente vai usar a mesma fórmula. Então, a gente sabe que o ponto médio ele tem as suas coordenadas x e y, né? Essas coordenadas, elas são encontradas somando a coordenada, por exemplo, a coordenada x do ponto médio. Ela é encontrada somando a coordenada x do ponto F
mais a coordenada x do ponto E e divide por 2. A coordenada y do ponto médio é encontrada somando a coordenada y do ponto F mais a coordenada y do ponto E divide por 2. Então vamos utilizar essa fórmula. Bom, esse x aqui é a coordenada x do ponto médio que o exercício nos deu. É menos 1. Aqui está a coordenada x dele, aqui é a coordenada y. Então é menos 1. Então, deixa eu apagar esse y aqui para a gente apagar, para a gente escrever depois. Então, esse x aqui nós sabemos ele, ó, é menos 1. O x2 é a coordenada x do ponto F que eu não sei. Então, eu vou repetir aqui, ó, x2. Mais a coordenada x do ponto E, que é 1. Aí fica isso aqui dividido por 2. Aí agora é só a gente resolver essa conta que a gente encontra o x2. Como que a gente resolve ela? Como o 2 está dividindo tudo, eu posso passar o 2 para cá multiplicando. Então vai ficar menos 1 vezes 2 aqui daquele lado. Aí menos 1 vezes 2 dá menos 2. Para encontrar o x2, eu tenho que isolar ele. Então eu passo esse 1 para cá com o sinal trocado. Vai ficar menos 2, menos 1, igual a x2. Menos 2, menos 1, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 2 mais 1, 3. Então dá menos 3. Então o nosso x2 é menos 3. Beleza? Então eu já sei aqui, ó, que aqui é menos 3. Vamos encontrar agora o y2. Bom, a coordenada y do ponto médio é a coordenada y do ponto F mais a coordenada y do ponto E dividido por 2. Só que a coordenada y do ponto médio a gente já sabe, o exercício deu, é 1. O y2, que é a coordenada y do ponto F, a gente não sabe, a gente quer encontrar. Então a gente repete o y2 aqui, ó. Mais o y1, que é a coordenada y do ponto E, que é 2. E isso tudo dividido por 2. Aí a gente passa o 2 para lá multiplicando. Esse 2 que está dividindo a gente passa para cá multiplicando. Vai ficar 1 vezes 2. 1 vezes 2 é 2. Para isolar o y2, a gente pega esse 2 e passa para lá com o sinal trocado. Vai ficar 2 menos 2. Logo, o y2 é 0. Pronto. Então, as coordenadas do ponto F é menos 3 e 0. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima. Falou!